Olá, hoje vamos falar de um assunto muito polêmico que é a violência contra os gestores dentro dos condomínios. Essa semana foram vinculadas imagens na mídia sobre um assunto muito interessante. Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganah. Olá, eu sou Rodrigo Carpati e está no ar mais um podcast. Se você quiser acompanhar por vídeo, basta acessar o canal da Conde TV no YouTube. Se você preferir escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming, você encontra o meu podcast. Hoje, o assunto do dia é bem polêmico, mas antes disso, vamos para a frase. A frase dessa semana é de Franklin Delano Roosevelt. Separei duas frases emblemáticas dele. Os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. Olha que frase profunda. E outra, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Então, a homenagem hoje é a Franklin Delano Roosevelt. Vamos falar desse assunto tão polêmico que tem revisitado os condomínios, que é a violência contra os gestores. Nós estamos num momento, já falei isso algumas vezes, em função do que estamos passando no mundo, em função de um momento pós-pandemia, em função de uma guerra ainda da Ucrânia, que pouco se fala, mas que com certeza tem reflexos no mundo, o empobrecimento da sociedade. Inclusive, isso virou tema de uma palestra minha, que é o novo normal. Então, eu digo sobre essas questões de mudança de paradigma e é um momento de mais violência dentro dos condomínios, dentro das cidades. É um momento de violência urbana muito grande, assaltos, furtos em condomínios, violência doméstica. Isso reverbera dentro do condomínio e, infelizmente, contra os gestores que estão ali prontos e aptos o tempo todo para manter a ordem. Logicamente que existem gestores que abusam, são mais truculentos, mas as questões que têm sido trazidas e visitadas por nós são casos de pessoas, gestores, no exercício das suas funções, que acabam sendo agredidos de forma inadvertida. Vamos para a imagem desse caso ocorrido recentemente em um condomínio. Essa imagem que nós estamos assistindo agora, é de um condomínio no Rio de Janeiro, em que uma síndica é agredida ao conversar com um morador em função do fechamento de uma academia para reformas. Olha que cenas mais difíceis de se assistir, né? O gestor ele foi agredido, essa síndica sentada dentro do condomínio. Vamos voltar à imagem no momento em que ela sofre essa agressão. Então ela está ali sentada e o condômino que queria... Olha que absurdo, ela cai da cadeira, ela fica desconcertada, ela estava no telefone. Então são situações muito difíceis de se aceitar. Eu algumas vezes brinco que o síndico deveria, se fosse registrado, ele deveria receber por insalubridade algumas vezes. Então, são situações como essa que nós precisamos constantemente combater e trabalhar. Então, a violência doméstica dentro de condomínios tem sido foco de leis municipais e estaduais, de um projeto-lei, o 2510, que também trata da obrigatoriedade do síndico em realizar a denúncia de violências domésticas. Então, apesar de ser algo extremamente positivo, o síndico muitas vezes pode virar foco também de algumas perseguições. Nós temos a lei de stalking também, que não é uma lei, uma legislação, que alterou o artigo 147 do Código Penal, não é específico, como dizia, não é uma legislação específica para o condomínio, mas ela atende sim aos síndicos. Então o síndico ele precisa se proteger. Como é que ele se protege? Através de atos de gestão de forma profissional. Quais são esses atos? Ter uma boa administradora, ter um jurídico
forte, ter um engenheiro dentro do condomínio e tomar muito cuidado com essas abordagens dentro do condomínio. Então a gente verifica nas imagens que aquela síndica está no mesmo ambiente do agressor, então ela está ali sem qualquer tipo de interlocutor. Então num caso como esse, logicamente que como síndico, centenas de pessoas que estão nos assistindo agora teriam a mesma abordagem, mas num momento como esse que a gente está vivendo, talvez o mais salutar seja, após esse ato, notificá-lo ou verificar, tentar entender. Às vezes a pessoa já está num estado de nervos, está já alterada, não vale a pena conversar. Ou, numa situação como essa, chamar a ajuda do zelador para que ele possa também tentar abordar. Mas se a pessoa estiver num momento em que ela se encontra, como a gente viu, visivelmente alterada, não vale a pena esse tipo de abordagem. O gestor tem que ter a sensibilidade. Lembro de um caso onde o gestor tocou a campainha num vizinho e foi também agredido, e tivemos um caso recente nas mídias que você vai poder ver também as imagens, onde o síndico conversando com um morador quanto à retirada do saco de pancada do condomínio, ele foi agredido e teve consequências graves. Esse síndico, se não me engano, isso foi em Brasília. Então esse gestor foi brutalmente agredido também. E temos outros casos que as câmeras não pegam e que são focos de relatos. Então o síndico tem que ter muito cuidado com a abordagem, tem que ter sensibilidade. Não quer dizer que ele não possa abordar, ele está dentro do exercício do direito, no primeiro caso, no segundo, mas ele tem que ter uma sensibilidade. Eu acho que as regras têm que ser sempre muito claras. Eu não sei do caso específico, a gente sabe das imagens que a gente comenta, então é importante que as regras sejam claras, que todos os locais contenham as regras. Por exemplo, fechou a academia, coloca um aviso na porta, manda aviso para todos os condôminos, tranca os ambientes, isso acaba evitando as situações. Então, verificar, gestor, que momento que a abordagem pode ser pessoal ou deve ser pessoal, ou deve ser através dos funcionários, dos prepostos, ou através do jurídico, para que situações como essa não se repitam. Mas lembrando, esse tipo de situação não é exclusiva dos condomínios. Os condomínios nada mais são do que o reflexo da vida em sociedade. Então, nós precisamos pensar bem no momento de eleger os nossos representantes, porque é importante que as leis estejam alinhadas, que o policiamento funcione, que a educação da sociedade esteja sempre alinhada, para que a gente minimize essas situações. Essas situações, reitero, são fruto de um problema vivenciado na sociedade como um todo e que com certeza reverbera dentro dos condomínios, e o síndico, ele é o representante desse condomínio e acaba absorvendo esse tipo de situação. Então, para o gestor, sempre buscar o profissionalismo, se preservar nas mais diversas situações, como ele se preserva, uma boa administradora, um bom corpo jurídico, um conselho ao lado dele, treinamento para que ele saiba em que momento ele deve abordar, quando ele deve abordar, visitar a legislação condominial, o regulamento interno e a convenção, para que ele possa adequar situações e trabalhar sempre de forma preventiva para evitar dissabores como esse. Então vamos fechar o dia de hoje, a gravação, com essa infeliz imagem da síndica. Sinto muitíssimo, tenho certeza que todos os gestores assistindo agora também sentem muito, e vamos trabalhar para minimizar esse tipo de situação. Esse conteúdo pode ser revisitado por vocês através do canal do YouTube da Conde TV, por imagem, ou se você quiser assistir esse ou outros podcasts através de áudio, você pode acessar em qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve.